Oi, gente. Boa noite a todos, todas, todes. É uma alegria a gente estar aqui. Eu estou muito contente. Agradeço muito a presença de todo mundo. A gente preparou com carinho esse evento e acho que vai ser muito interessante. A gente pôs para gravar, para depois ter um registro. Espero que todo mundo ache ok. Se alguém achar que não, põe no chat. Mas é um evento que a gente vai apresentar, né, ideias, a Tatiana vai apresentar ideias, e depois, no fim, a gente vai ter um tempinho para conversar um pouquinho. Vocês vão poder participar com comentários, questões, pelo chat, tá bom? Então, essa é a nossa ideia, né? Esse evento faz parte de um projeto que se chama Presença de Jung no Instituto de Psicologia da USP, né? É um projeto que era para começar no começo de 2020, aí veio a quarentena, a pandemia, ele tinha sido imaginado para ser presencial, simpósios, e no fim a gente ficou um ano praticamente reformulando, e aí a gente bolou eventos online, né? Eu sou Laura Vilares de Freitas e coordeno esse projeto e estou há muito tempo trabalhando com Jung no Instituto de Psicologia da USP. Então, esse projeto tem como objetivo principal manter a chama junguiana viva no Instituto de Psicologia, né? Que é uma psicologia que a gente acha que tem muito a colaborar em diferentes contextos, com uma visão de ser humano e de vida bem interessante. Esse projeto está alocado no Laboratório de Estudos da Personalidade, que é onde a gente acabou desenvolvendo trabalhos em grupos, trabalhos junguianos, e esses pequenos simpósios e pequenos eventos, e algumas pesquisas, né? O laboratório deu apoio por muitos anos a pesquisas de mestrado e doutorado com a fundamentação junguiana. Quando veio a questão da quarentena e da vida online, foi preciso reformular esse projeto. Aí o que eu fiz? Eu convidei pesquisadores do Laboratório de Estudos da Personalidade e mestrandos e doutorandos para apresentarem os seus trabalhos. Eu conhecia os trabalhos deles, alguns eu tinha sido orientadora, e aí eu achei interessante porque vários se dispuseram não exatamente a falar do mestrado, do doutorado que tinham desenvolvido, alguns há muitos anos, outros há menos anos, mas se dispuseram a falar de interesses mais atuais deles. Então, é legal isso, porque tem a semente lá do passado, mas também é uma coisa mais que está viva, mais viva hoje, talvez, né? Esse foi o caso da Tatiana. A Tatiana fez um mestrado sobre orientação de carreira, reorientação. E agora, nessa questão de poder apresentar alguma coisa aqui no nosso projeto, ela falou, que tal falar da jornada do herói pelo filme A Mulher Maravilha? Foi uma ideia dela, atual, né, uma coisa que ela tem trabalhado mais recentemente. Então, foi super bem-vinda e a gente vai poder usufruir disso já, né? Deixa eu só contar um pouquinho o que a gente já fez nesse projeto. A gente fez 2 eventos no primeiro semestre. O primeiro foi uma parceria com a SBPA, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e a gente fez um evento, foi um bate-papo que se chamou Em Casa, né, que foi um bate-papo do qual participaram a Kátia Rubia e a Iana Ferreira, e eu fiz uma mediação dessa conversa, foi bem interessante. A gente já está disponibilizado o link da gravação no site da SBPA, mas a gente vai também pôr no nosso site do LEP. Depois, em julho, a gente fez, aí não foi um bate-papo, foi um evento, um grupo vivencial, sobre o bordado como um caminho criativo nos tempos de cuidar.
que foi com a Lidiane Fabretti Streapico e com a Luciane Oliveira Claro. Foi bem interessante também, a gente bordou um pouco junto e falamos sobre o bordado. E hoje, então, a gente vai entrar no tema da jornada do herói e da adolescência e da Mulher Maravilha, né? É através de comentários sobre o filme. E eu achei interessante, porque o Jung disse que ele achava que o desafio do século XX era trabalhar com o feminino. Então, esse tema da jornada do herói é um tema clássico, né, na mitologia, e a psicologia junguiana gosta muito de falar do herói como um símbolo com que a gente pode se identificar, né? Todas as culturas, em todos os tempos, têm seus heróis, e a gente se identifica com o herói, porque o herói tem coragem, ele tem sorte, ele tem apoio, ele representa uma comunidade. Então, é um personagem bem importante que ajuda grandes mudanças, grandes travessias, né? E eu lembrei que essa coisa do Jung falou do feminino, e da mulher e do feminino, então a gente vai falar basicamente de uma heroína hoje, né? Vamos ver o que a Tatiana vai trazer para a gente. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, sem vocês esse evento não iria acontecer, vocês todos que estão aqui, janelinhas que nem cabem numa tela só todas, muito legal. Agradeço também, a gente tem uma equipe organizadora, eu nunca conseguiria sozinha essa organização informática e tal. Então, é a Alessandra, a Tônia, a Gabi, a Gia, a Elô, a Bia e a Gil. São a nossa equipe que dá um baita apoio, ajudaram na divulgação, nas inscrições, e estão agora de prontidão também para administrar o chat, o que mais precisar. E agradeço a Tatiana Ferrentini, que se dispôs a vir falar para nós e está trazendo os estudos dela. Deixa eu apresentá-la rapidamente. Ela é psicóloga, trabalha na clínica e é professora. Ela trabalha na clínica também como orientadora profissional e de carreira. Ela é formada pela PUC e fez mestrado na USP, no Instituto de Psicologia da USP, em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. E como professora, ela trabalha no curso de Publicidade da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu sei que tem gente de lá também, é uma alegria a gente poder ter, e de outros lugares, né? Tem do Instituto de Psicologia, da SPM e outros também. É uma alegria a gente poder ter essa discussão mais variada, né? E ela trabalha, então, na abordagem junguiana. Tati, você quer abrir o seu vídeo, aparecer para nós? Eu estou com a câmera aberta. Vocês estão vendo? Para mim não está aparecendo, mas tudo bem. Acho que você pode dar um pin. Eu vou. Agora apareceu. Você falando, apareceu. Talvez, não sei se as meninas que estão na retaguarda podem fazer isso. Talvez vocês possam me fixar na tela, sabe? Sei. Para mim você está fixada, mas não sei se é só na minha, né? Eu vou como organizadora, eu vou tentar te fixar, né? Então, bem-vinda, viu, Tati? Fique à vontade. Obrigada. Apresente para nós, e quem quiser, a gente vai colocando no chat, que depois a gente retoma, né? Mais para o final, a gente vai poder colher tudo que está no chat. Então, a palavra é sua, Tati. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença remota, né, de vocês. E a Laura já me apresentou, mas lembrando um pouco, eu sou psicóloga, eu dou aula na SPM, no curso de publicidade. Fiz meu mestrado, eu ia falar aqui no IP, mas tem gente nem todo mundo que está aqui é do IP, né? E sou formada pela PUC. E esse tema da adolescência, esse tema começou a me interessar há bastante tempo.
Eu comecei a me interessar ainda na faculdade, quando eu fazia psicologia lá na PUC, e eu fui fazer um estágio num dos ambulatórios da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, que era voltado para atendimento a adolescentes. Então, acho que aí começou esse meu interesse, que ultrapassava a curiosidade, né? Aí, depois de formada, eu fiz por alguns anos o núcleo de adolescência e escolha lá da SBPA, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Eu fiquei uns anos fazendo esse núcleo, e o núcleo falava de escolha profissional, principalmente. Eu comecei a atender em orientação profissional, ou seja, atendendo prioritariamente adolescentes nesse tipo de trabalho. Nesse meio tempo, o meu filho mais velho fez 12 anos e eu fui contratada para dar aula como professora na SPM. O que eu estou dizendo para vocês é que não tinha como escapar. Minha vida estava cercada por adolescentes de todos os lados, né? E aí, na SPM, para contar um pouco de onde vem essa história da Jornada do Herói, da Mulher Maravilha, de onde veio esse tema de hoje, eu assumi uma disciplina logo de cara, assim, chamada Cinema e Psicologia. Então, vocês imaginem essa denominação, Cinema e Psicologia, um campo gigante, enorme, e eu precisava escolher um recorte, né? Como que eu ia falar de tudo isso sem ter um recorte? Aí foi quando eu pensei que no mestrado eu tinha me debruçado sobre o desenvolvimento humano. Eu tinha defendido há pouco tempo, eu comecei a dar aula na SPM no segundo semestre de 2019. Eu defendi meu mestrado em abril de 2019, aí na USP. E eu pensei nisso, que eu tinha me debruçado sobre desenvolvimento humano, e falei, bom, esse vai ser meu foco. Sobre isso que eu vou falar nessa disciplina Cinema e Psicologia. E aí, dentro do desenvolvimento, eu pensei as transições da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta. E escolhi alguns filmes que ilustram esse período, né? Não vamos esquecer que a disciplina chamava Cinema e Psicologia. E aí eu cheguei na Mulher Maravilha. Na Mulher Maravilha de 2017. Depois eu usei outro filme, o Batman Begins. E aí meus alunos achavam que eu não curtia a Marvel, que eu curtia só a DC, né? Mas não é verdade. É que a Mulher Maravilha foi o que surgiu, assim, foi o primeiro insight, a primeira coisa que, enquanto eu quebrava a cabeça com essa disciplina, me apareceu. E com isso eu saí do impasse, né? Eu consegui criar, eu vi uma perspectiva para aquela matéria. Então eu digo que esse filme foi um dos símbolos na minha estreia como docente. Assim como um adolescente, eu estava iniciando um caminho, o caminho de professora. Assim como a Diana, eu estava partindo da ilha, né? Eu estava saindo da segurança da universidade enquanto mestranda, enquanto estudante. Eu estava saindo da condição de estudante para a condição de professora, partindo daquela ilha em que eu estava mais protegida. E, além disso, a Laura falou, né, da Mulher Maravilha, de uma heroína, do Jung ter afirmado que a gente teria que se voltar para o feminino. Eu também era uma mulher adentrando um meio muito masculino, que é a academia. Lógico que guardadas as devidas proporções, né? Eu estava lembrando daquela cena que a Diana entra, eu não sei exatamente o que é aquilo, mas naquele auditório onde estavam discutindo a continuação da guerra. E lógico que isso, assim, numa outra proporção, mas eu também estava adentrando uma academia, eu estava adentrando um ambiente que ainda hoje é um ambiente com uma presença masculina maior que a presença feminina, né? No geral, eu acho que quando eu falo da SPM, talvez a gente tenha aí metade professoras e metade professores, e hoje até mais alunas do que alunos no curso de publicidade. Quando a gente fala da psicologia, também, mas se a gente pegar no geral, na média, a gente vai ver que a academia ainda é um ambiente muito masculino.
E aí, pensando, trazendo isso, né, o filme é ambientado nos anos 40, mas algumas das questões ainda estão presentes. Então, não falando de questões de guerra, mas falando de valores masculinos que ainda prevalecem. A belicosidade, que a Diana, quando ela derrota Ares, ela está derrotando o deus da guerra. O destino do mundo no filme está exclusivamente na mão dos homens. E, além disso, outras coisas, como a questão do vestuário feminino, né? Eu vou até comentar isso um pouco mais para frente, a questão do vestuário feminino, a questão do homem que minimiza a capacidade da mulher. Ele, o Trevor, tenta tirar a Diana da trincheira. Ele não acredita que ela vá conseguir, que ela vá sobreviver àquela trincheira. E, na verdade, ela sai e é lá que a identidade de Mulher Maravilha se revela, né, para todos. Tudo isso que eu fui pensando, quando eu estava também me debatendo com essa apresentação, com o que eu ia trazer, é um símbolo, né? Porque o símbolo faz isso, ele mexe com a gente, ele faz a gente pensar, tem a potência, tem o potencial de ampliar a consciência, de mobilizar muita coisa e mobilizar a energia. E assim, agora, finalmente finalizando essa introdução para apresentar, para trazer a apresentação que eu fiz, eu espero que hoje, essa fala que eu vou fazer, essa apresentação que vai acontecer, que foi feita com muito carinho e que já está sendo apresentada aqui com muito carinho, inspire também vocês. Vamos lá, então. Agora eu vou abrir o... Será que alguém me ajuda a compartilhar a tela aqui? É nessa seta que tem no rodapé? Precisa estar no seu computador e aí é na seta tem um quadradinho com uma seta, né? E aí na seta, o que eu seleciono, gente? Tela inteira, uma janela. Pode ser, eu acho. Você pode colocar para compartilhar uma guia, porque aí você pode sair e voltar dos slides, acho que fica mais fácil. Tá bom, vamos ver. Porque aí depois, se você quiser voltar para a tela do Meets, não dá problema. Tá legal, obrigada. Foi a Beatriz que falou? Foi, imagina. Obrigada, Beatriz. Vamos lá, deixa eu tentar maximizar isso daqui. Bom, para começar, né, eu sei que tem gente aqui que não está familiarizada com a psicologia analítica, e mesmo os estudantes de psicologia talvez não estejam tão familiarizados com o Jung, né? Afinal de contas, acho que hoje vocês têm uma matéria eletiva, não tem mais a matéria no tronco. Então, para a psicologia analítica, o ego, no nascimento, ele está imerso no si mesmo, imerso no inconsciente. Então, ele está lá como uma semente, vai começar a se diferenciar e sair, e surgir de dentro do si mesmo. Então, isso é importante, guardem isso para depois, quando for falar de adolescência, vocês lembrarem. Tem uma outra representação, mais ou menos da mesma coisa, que vai falar da vida, como essa trajetória... Vocês veem meu cursor? Veem, né? Eu acho que não foi o seu compartilhamento. Não foi? O pessoal no chat está falando que também não está conseguindo ver. Não estamos vendo a tua tela, Tatiana. Obrigada, Gabriel. Espera lá, vamos lá. Quero compartilhar o conteúdo da sua tela. Vamos ver se agora ele vai compartilhar a coisa certa. Espera aí. Podemos ver as coisas erradas também, se for interessante, não tem problema. Muita gente na sala, né, Gabriel, para mostrar as coisas erradas. Espera aí. Gente, o Gabriel dá aula comigo na SPM, viu? A gente está aqui brincando um com o outro, a gente se conhece faz tempo. Vamos lá, eu vou colocar uma janela e vamos ver se vai. Foi agora? Ainda não. Ainda não. Agora está aparecendo. Está vindo, isso, Veio. Tá ótimo. Maravilha. Então, eu vou voltar tudo de novo.
Bom, como eu estava falando, achando que a minha tela já estava aqui, para a psicologia analítica, no momento do nascimento, o ego está submerso, está dentro do si mesmo, não saiu, ele é uma semente que vai começar a se desenvolver e, portanto, a se diferenciar do inconsciente. Esse gráfico aqui, enfim, ele é um gráfico, sei lá, eu acho ele um pouco mais difícil de entender, então eu trouxe também outra ilustração, outra representação. Na psicologia analítica, então, uma outra representação daquele gráfico, aqui a gente está vendo si mesmo e ego no mesmo ponto, no nascimento. No momento do nascimento, está aqui nesse ponto. E no momento da morte, volta para cá, né? Mas vejam que tem uma distância. Aqui no alto é o meio da vida. Gente, tudo isso não é para ser levado literalmente, tá? Porque meio da vida, enfim, vai saber quando que vai ser. Mas o importante aqui é que esse círculo, esse semicírculo, é o caminho que o ego faz. E essa base aqui é o si mesmo. Então, percebam que o ego... Tati, eu vou te interromper, porque eu acho que para mim não está aparecendo, não sei se está aparecendo para outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo, sim. Aqui tá normal. Aqui tá aparecendo pro... Laura, que pena. Gente, Então sou eu? Qual é o meu problema? Você tinha fixado a câmera da Tatiana, Pro? Às vezes é Eu por tenho isso. que desfixar, né? Eu tenho que deixar, é porque a outra... agora tá, desculpe, gente. Agora tá, obrigada. que bom, Laura. Fico feliz. Bom, voltando, aqui a gente tem um semicírculo. Esse semicírculo aqui representa a vida, né? Que a gente faz analogia com o movimento do Sol. Nesse primeiro momento, no nascimento, o ego está imerso no si mesmo. Lembra que eu mostrei para vocês aqui? Então, isso daqui é o momento do nascimento. E o ego precisa se distanciar, porque ele precisa se diferenciar. Se ficar imerso no inconsciente, não existe o processo de desenvolvimento humano, né? Então, o ego é essa curva, essa linha curva, e o si mesmo, o inconsciente, é essa linha aqui. Isso é importante porque daqui a pouco, na apresentação, estou dando isso daqui só como uma primeira concepção aí da psicologia analítica, para quem não é familiarizado, poder visualizar depois o que eu vou falar. Então, vamos lá. Então, o que acontece na adolescência? Na adolescência, você está dando essa grande subida aqui, né? Então, você tem o nascimento, a infância, e mais ou menos, sei lá, por aqui, a gente está falando do início da adolescência. Quando o adolescente é responsável pela grande diferenciação, por esse salto que ele vai dar. Aqui, a gente vai chegar no final da adolescência, na idade adulta. Então, vamos lá. O que acontece? Acontece que o adolescente tem mais autonomia do que na infância. Por que ele pode, né? Por que ele pode ser um adolescente? Por que ele pode... Por que pode o arquétipo do herói constelar no adolescente? Porque ele tem maior autonomia mesmo. O adolescente não precisa de ajuda, né? Se Deus quiser, para comer, ele... Desculpem, meu celular está apitando aqui. O adolescente não precisa de ajuda para comer, ele vai para a escola sozinho, ele estuda sozinho, ele não está como a criança que está na dependência dos pais para o dia a dia. Na adolescência, existe o ego está mais formado, ele tá mais forte do que na infância, e ele se sente no comando nesse período da vida. Então, o ego adolescente se acha no comando da vida. Aquela distância que é necessária, né, entre ego e si mesmo, que ele tem que fazer o que eu estou chamando de subida aqui, o si mesmo representa para o ego. Vamos lembrar que o ego nasceu de dentro do si mesmo.
Então, o si mesmo representa para o ego, é como se fosse o pai, os pais do ego, ele nasce de lá de dentro. E, portanto, o que a gente vê como um afastar-se dos pais, dos modelos da infância, tem seu paralelo, ou é a mesma coisa que o afastamento do ego do si mesmo, ou seja, está conduzindo o ego na direção que ele precisa ir para o desenvolvimento. No final da adolescência, tomara haja a diferenciação máxima entre ego e inconsciente. E aí, tudo isso eu estou falando de quê? Eu estou falando que o arquétipo do herói constela na adolescência, que é preciso, é necessário que ele constele. O arquétipo do herói não constela só na adolescência, né? Essa jornada do herói, ela não ocorre só na adolescência, ela ocorre muitas vezes na vida, mas na adolescência ela é quase literal, e eu vou falar disso. Tá bom, mas como que você no dia a dia sabe que essa transformação, que essa diferenciação está acontecendo, né? Como que se sabe? Como que você verifica? Será que isso está acontecendo mesmo? A gente não vê, não olha, não tem um microscópio, não tem um exame clínico que você vê. Então, como é que eu sei? Quais são os sinais? O que me mostra que um adolescente está vivendo a adolescência? O adolescente, ele, como eu falei, ele vai se distanciar dos pais como referência, como modelo, e isso vai aparecer nas discussões. Então, quem tem filho adolescente está aqui sabe disso. E quem é adolescente também sabe disso. E quem deixou de ser adolescente há pouco tempo pode lembrar disso. Estou falando com os universitários, né? Então, adolescente discute o tempo inteiro, e discute por coisas que antes eram tão indiferentes para ele, e ele começa a brigar, e eu estou falando de discussões com os pais, eu estou falando de discussões com os professores, discussões com os diretores na escola, eu estou falando de discussão com o técnico do esporte que ele pratica. Então, discussão, né, com qualquer um que represente uma autoridade. O que está em jogo aqui? As autoridades, os pais, os modelos dessa vida que chegou até a adolescência, elas representam o que já está estabelecido. E o adolescente, o que já está estabelecido na história dele foi esse modelo da infância. E não é assim que o adolescente, o que ele quer, porque senão ele permaneceria como uma criança. Não existiria adolescência se bastasse o mundo como ele está, se bastassem as relações como elas existem. Por isso que o adolescente questiona tanta coisa, que às vezes, eu lembro, né, acho engraçado, questionava bastante algumas coisas, e era super, não tinha consciência de que eu estava questionando. Para mim, eu estava falando o que era correto, né? Era aquilo, acabou. E depois, quando eu fui viver isso com filhos, foi um inferno. Então, acho que quem tem filho adolescente também, assim, é infernal, porque qualquer coisa que você fala vira um questionamento, vira um debate. Quando eu falei que o ego do adolescente, ele se acha no comando da vida, como que você faz, né? Como que você sabe que isso está acontecendo? Pela onipotência. O adolescente é onipotente. O adolescente se enfia num monte de risco porque ele é onipotente. Nunca vai acontecer com ele, né? Essa onipotência é necessária. Porque se ele não se sentir potente, se ele tiver medo, se o adolescente tiver medo, ele não enfrenta essa batalha necessária para se tornar adulto. Então, ele tem que enfrentar conflitos internos, batalhas internas e o mundo objetivo. Então, a onipotência é necessária. Só que a onipotência, ela é generalizada, né? Ela não é a onipotência é ela é generalizada. Portanto, quando o adolescente acabou de tirar a carta e resolve pegar a estrada de carro, e nunca vai ser com ele que vai acontecer um acidente, nunca é o pneu dele que vai furar. Quando o adolescente se enfia numa roubada, nunca vai ser com ele a roubada. Então,
quem aqui está tentando entender esses comportamentos adolescentes, entendam o lado da necessidade, do quanto esse fator precisa estar presente para que ele consiga empreender essa batalha, empreender essa transição que carece de esforço dele, de esforço psíquico. O adolescente também muda de hábitos, né? Então, assim, de repente, ele começa a acordar ao meio-dia. Sempre acordou cedo, foi para natação, foi jogar futebol, foi fazer aula de dança, foi fazer ateliê, e de repente ele começa a acordar meio-dia. E aí todo mundo se espanta. Mudança de hábito. O adolescente começa a usar umas roupas que ele nunca usou. Um tipo de roupa assim diferente, ele começa a ficar esquisito, o cabelo, pinta o cabelo de uma cor, nunca pintou, pinta de uma cor. Eu vejo assim, eu atendo adolescente no consultório, e além dos cabelos, do cabelo azul, cabelo rosa, eu tenho visto uns adesivos de unha, não sei se vocês já viram isso. Então, as unhas são decoradas. Isso também, de repente, né, uma paciente minha começou durante a sessão a fazer as unhas, colar esses adesivos, e aí ela me mostrava, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, esse tipo de mudança no comportamento, na vestimenta, no vocabulário, no jeito de sentar. Adolescente senta com a perna para cá, em cima da mesa, com a perna cruzada na cadeira. E a rebeldia, né? Essa queda de braço, essa rebeldia que é constante, que, de novo, ela está aí para trazer o novo para esse mundo que já está estabelecido. É preciso se rebelar contra, ou com, não sei, os valores atuantes, né? Os valores dominantes, para você conseguir ter seu lugar no mundo. Então, se eu entro, vamos pensar assim, se eu entro num lugar em que tudo já está definido, ou eu fico igual, ou eu não consigo passar, não consigo ter entrada ali. Portanto, eu começo a me rebelar com aquilo para que eu consiga encontrar uma brecha para mim nesse mundo. Vou pegar um gole de água. Está indo muito rápido, gente? Não, tá ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Agora, pegando o filme, eu queria ter trazido cenas para vocês, mas eu não consegui. Quando eu dei uma aula parecida com essa um tempo atrás, eu consegui encontrar o filme e achar as cenas que eu precisava. Dessa vez eu não consegui encontrar o filme, eu não sei se retiraram do YouTube, eu fiquei aqui numa batalha adolescente para encontrar a dádiva, mas não deu certo. Então, eu vou falar para vocês das cenas, e se vocês assistiram, acredito que vocês vão lembrar. Então, quando a gente vai para o filme da Mulher Maravilha, logo no começo, chega o Trevor, né? Ele cai, o avião dele tem uma queda, ele cai no mar, ela vai lá, traz ele do fundo da água, e acho que ela esconde ele, e daí chega um momento em que ela fica sabendo da guerra, ele é interrogado, né? Ele vai embaixo daquela, uma caverna, assim, uma gruta, ele está lá sendo interrogado. Quem é ele, o que ele está fazendo ali, como que ele foi para aí, o que ele quer, e ele conta que ele ele acaba contando que ele era um espião, né? Ele tem uma dificuldade até, assim, de falar que ele é um espião, e que ele acha que foi abatido, não sei. E ela começa a se revoltar com isso, assim. Como que acontece uma guerra? Como é possível os homens se matarem? Como é possível um conflito que coloca em risco a humanidade? E aí ela fica nesse dilema, né? Ela vai lá e batalha, e ela decide partir. E vocês devem lembrar da cena em que a mãe fala com ela, e acho que a mãe vai dizendo assim, se você partir, você não vai poder mais voltar. E ela fica num dilema, ela balança, realmente não é uma coisa que ela já tem convicção.
E aí ela parte. O que acontece? A Diana tem esse ideal, né? O ideal de salvar a humanidade. Com a descoberta da potência dela, quando ela luta com a tia, vocês lembram que acontece uma coisa inesperada. Ela vinha sendo treinada pela tia, aí tem aquela luta, duelo, não sei, e ela, de repente, ela se vê, ela faz esse gesto e ela vence, né? E tudo, sei lá, acaba aquela batalha. Então, ela descobre um poder que ela não sabia que ela tinha. É sempre dito para ela que não que a mais forte amazona, a melhor amazona que vai ter esse poder. Ela não sabe que é ela. Ela descobre a potência dela e ela consegue confiar em si mesma e partir para o seu ideal de salvar a humanidade. E eu fiquei matutando aqui o que é essa potência, né? Porque o adolescente ele parte para essa batalha dele, para essa batalha de se tornar um adulto, porque descobre uma potência também. E quando eu fiquei pensando nisso, refletindo sobre isso, eu pensei em algumas coisas. Por exemplo, o adolescente ou a adolescente passa por uma mudança física, né? O corpo começa a se transformar. E aí você vai vendo uma coisa que assim surge ou vai se constituindo um corpo forte, né? Um corpo musculoso, um corpo ágil, um corpo que é capaz de lutar, um corpo que é capaz de uma batalha. Pensando nos meninos, eu estava pensando assim, porque tem aquela coisa de se afastar dos pais, né? Que o menino, de repente, ele está mais alto que o pai. A voz dele tem o mesmo timbre que a voz do pai. Então, ele está lá, pau a pau. Né? Ele pode enfrentar esse poder estabelecido, essa autoridade paterna. Ele está lá, ele não se amedronta mais, ele tem essa presença. A menina, desculpem se isso for um pouco datado, assim como se só o menino fosse musculoso e tivesse o timbre de voz do pai, e a menina é o que eu vou falar, mas eu acho legal usar os exemplos conservadores, porque eles são exemplos que são só exemplos, né? Mas são parâmetros que a gente consegue entender e depois fazer as aplicações possíveis em configurações diferentes, mais atuais. E aí eu estava pensando, mas e as meninas? Bom, as meninas se desenvolvem, elas ficam exuberantes, muito bonitas, e se a gente for pensar, quando a menina está acompanhando a mãe, né, para dar um paralelo do menino que consegue ser páreo para o pai, e a menina, se a gente pegar nesse exemplo da exuberância física, ela começa a acompanhar a mãe e ela começa a ser vista. Então, ela passa a chamar mais atenção do que a mãe, né? Isso, assim, pegando coisas bem, bem clássicas. Então, eu estou pensando nisso. Isso traz uma autoconfiança, é uma das potências que os adolescentes podem descobrir, que dá para ele a autoconfiança para ele encarar, para ele entrar nessa jornada, né? Para ele bancar, assim, uma jornada heróica. Aí isso está acontecendo com a Diana, ela vence aquela luta com a tia, ela percebe o poder que ela tem e ela parte com o Trevor. Outra coisa que acontece, eu falei para vocês, né, aqui na anterior, as mudanças de hábito, o adolescente começa a se vestir de outro jeito, ele começa a sentar de outro jeito, falar de outro jeito. E no filme tem uma cena, aquela assistente do Trevor se horroriza com o jeito que a Diana está vestida e leva ela numa loja para ela comprar uma roupa mais adequada. O adolescente também passa por isso, né? Por esse pedido de adequação. Não se veste hoje assim, sei lá, que é Natal, que é aniversário do teu avô, que é a formatura do teu irmão. Então, o adolescente também ele passa por esse pedido da sociedade de se adequar. Aí eu estava lembrando dos estágios, que hoje os códigos são menos rigorosos, mas que, de repente, você
estava na faculdade com uma camiseta rasgada, descabelada, e aí você vai começar a estagiar e você precisa colocar aquela roupa de profissional, né? Uma roupa que é adequada ao ambiente em que você vai trabalhar e, ao mesmo tempo, uma roupa que comprime, né? Uma roupa que comprime essa expansão que o adolescente busca, a expansão psíquica, a expansão no mundo. Então, a gente vai vendo que essa adequação, ela, sim, ela tem a função de te colocar em lugares onde você vai ganhar espaço, vai batalhar pelo seu espaço, e ela também comprime, ao mesmo tempo, a exuberância adolescente, né? A busca, a exuberância mesmo, essa coisa grandiosa do adolescente, a roupa aperta, assim, né? Eu sei lá, eu lembro dessa roupa profissional meio que apertando o corpo, sabe? Segurando a espontaneidade. Então, vejo isso no filme e vejo na adolescência também. Aí, conforme ela entra na trincheira, então ela defende o Trevor, né, no beco, e aí ela entra nas trincheiras, ela está indo atrás de Ares, e ela se descobre, de repente, né, num momento crítico ali, a roupa de Mulher Maravilha surge. E como uma descoberta da própria identidade do adolescente, né? Como se como se aquela pele, aquela casca pudesse romper e dar espaço para surgir a própria identidade do adolescente que está se transformando num adulto. Então, acho que o processo da adolescência é esse, né? E a identidade vem vindo, ela vem vindo, até que ela implode aquela roupa que estava lá antes, implode a identidade anterior. Ela surge de lá de dentro. Uma revelação, então. E, tradicionalmente, a jornada do herói tem um limiar também. Esse limiar, no filme, tem um limiar quando ela decide sair da ilha, e tem esse limiar, um outro limiar que se apresenta, é a saída da trincheira. Então, ela sai da trincheira, né? Era impossível sair, não é que era impossível, mas era muito arriscado. O Trevor fala para ela abaixar, para ela parar, acho que chama até para ela voltar, né? Naquilo que eu chamei de não confiar na capacidade da mulher de enfrentar as batalhas, não confiar na força da mulher. E aqui ela sai da trincheira, então outro limiar que ela precisa atravessar, e ela vai em busca de Ares, que ali dentro da história seria o responsável por essa guerra e por todas as guerras entre os homens. E o herói, ele vai para buscar alguma coisa que é necessária para modificar o mundo. Então, ele vai, e a dádiva da Diana, o que ela traz como dádiva? O que ela conquista? Ela conquista a libertação das pessoas, né? Mas o herói não vai assim, não é que ele parte, é uma mágica, né? Pega e sai. Então, existem algumas provações, algumas coisas que é necessário que ele se pergunte, ou que essa pergunta seja colocada. Por exemplo, esse pretendente a herói está pronto, né? O pretendente está pronto para ser uma heroína, para ser um herói? Está à altura da tarefa? Será que vai conseguir? Tem habilidade para cumprir essa tarefa, de se tornar, de atravessar a adolescência? É capaz de ultrapassar, de vencer esses perigos? Será que tem coragem? Consegue ir? Eu coloco isso aqui por alguns motivos, assim. Um deles é para a gente, para vocês não pensarem que a adolescência é uma coisa natural, né? Então, a gente é criança, depois a gente é pré-adolescente, depois é adolescente, depois é adulto. Não. A adolescência não vai... A adolescência não no sentido da puberdade.
ela não vai acontecer naturalmente. É preciso ter essa coragem, é preciso enfrentar isso, né? É preciso pintar o cabelo, mudar de roupa, ser rebelde. Então, assim, quem está aqui com um filho adolescente e veio tentar entender, porque eu sei que talvez alguns amigos estejam aí com esse intuito, tudo isso que está aqui, ó, é sinal de que a coisa está indo bem. Então, por incrível que pareça, isso daqui é sinal de que está indo bem, né? O adolescente está saudável, ele está de acordo, ele está ali na batalha dele. Mas pode acontecer que não. Pode acontecer que ele não... Isso pode não acontecer. E por que eu digo isso? Porque nos meus atendimentos aqui, eu tenho visto adolescentes novos, né? Com 16 anos, 17 anos, que estão relutam muito em entrar nessa fase. Então, são adolescentes que não estão ainda nessa fase de questionamento, de rebeldia, de enfrentamento, e que chama muito a atenção quando se atende um adolescente que diz: meu pai e minha mãe são o máximo. Para mim, isso chama muito a atenção, assim. Ou que diz, como é que um paciente meu falou outro dia? Não que eles tenham defeitos, os meus pais são perfeitos. Então, isso que muitos pais podem falar, que legal, né? Que bacana. Não é bacana. A princípio, não é bacana. Isso mostra uma relutância dessa pessoa em crescer, em enfrentar o mundo. Portanto, essas perguntas, que não são literais, de novo, né? Não é literal, são questionamentos que eles podem ser inconscientes, mas são questões que estão dentro do próprio adolescente. Será que ele está pronto para o mundo? Será que ele está à altura? Né? Será que ele vai conseguir ultrapassar os riscos? E ele se testa, né? Os adolescentes se testam. Então, será que é capaz de ultrapassar o risco? Então, eu pego meu carro e pego uma estrada às 4 da manhã. Tomei umas cervejas e tudo bem. Isso é um teste. Não é uma resposta que ela pode se dar apenas na imaginação. Ela precisa ser vivenciada. Então, o adolescente se testa o tempo inteiro e tem muito medo. Tem muito medo de não ser capaz, de não dar conta dessa tarefa. Quando a gente assiste um filme, né, como A Mulher Maravilha, a gente já sabe a priori que ela vai dar conta da tarefa. Os filmes de herói, a gente sabe que os heróis vão dar conta disso, que eles vão vencer no final. Mas, descendo agora para o dia a dia, o adolescente ele tem muito medo, ele se sente muito vulnerável. Aquela potência que eu falei do corpo, por exemplo, que dá para ele uma confiança, mas dá para ele muito medo também. Né? De repente se olha no espelho e ele não é mais ele. E, afinal de contas, vocês devem ver, né? O adolescente não sabe nem o tamanho que ele tem. Então, a gente vê, assim, bate a cabeça no batente, tropeça, porque o corpo cresce, muda de dimensão e não dá para reconhecer ainda, não dá para você saber ainda o seu tamanho, a sua dimensão. Então, é uma coisa que assusta. Ao mesmo tempo que encanta, também assusta. Ao mesmo tempo que te dá força, às vezes no sentido literal também te dá medo. Né? Partir para o mundo é um tremendo desafio. É um tremendo desafio. E eu posso não ter, nesse momento, eu posso não querer ou não conseguir, nesse momento, pensar em enfrentar isso daí. Então, o que se coloca aqui como 4 questões, que são 4 provações, elas estão dentro de cada adolescente. Elas estão dentro do adolescente que não vai, que ele está ali paralisado diante disso, mas elas também estão dentro do adolescente que vai,
que se joga no mundo. De qualquer forma, isso vai estar ali. E eu vou falar para vocês, e acho que, e na gente também, né? Não só na adolescência, acho que a gente também fica se perguntando se é capaz, se está à altura das coisas, se consegue ultrapassar os perigos, os riscos da vida, mas vamos lá, esse não é, o foco aqui não é esse. Então, fazendo uma leitura psicológica daquelas coisas que eu coloquei aqui, o significado, ou o significado que eu depreendo do limiar, de se chegar no limiar, é atingir o limite da personalidade anterior. Quando você chega no limiar, ou você volta, ou você ultrapassa. Então, é quando a tua personalidade anterior, ou seja, antes de você estar se tornando um adolescente, ela já não dá conta. Ela já, vamos pensar assim, ela já não serve mais, talvez. Ela já não serve mais para as tarefas novas, para os problemas novos, para aquilo que você precisa enfrentar. Então, o significado, ou como eu compreendo a chegada ao limiar, é assim. Portanto, eu posso voltar ou eu preciso ultrapassar. E aí, quando a gente fala, né, depois do limiar está o grande perigo. Então, eu ultrapassei, agora não tem volta, eu preciso continuar. Eu vou enfrentar a guerra, eu vou enfrentar a tempestade, eu vou enfrentar o mar, eu vou lutar contra os nazistas, eu vou enfrentar Ares. Então, além do limiar, está o grande perigo. E qual é o grande perigo na adolescência? É o inconsciente, é enfrentar o inconsciente. Porque se a gente voltar aqui, eu fui fazendo tudo isso aqui para me distanciar, mas eu vou me deparar com o inconsciente, não tem jeito. Então, o grande perigo que está ali, além, quando eu parto para essa tarefa de me tornar adulto, eu estou partindo para uma aceitação do inconsciente. Eu estou partindo para percepção ou para aceitação, para o insight de que não, o ego não está no comando. O ego não é capaz de comandar a vida. Então, eu preciso reconhecer o inconsciente. E é isso que está além do limiar. E é isso que não só o adolescente, mas a gente resiste. Né? A gente resiste a reconhecer que a gente não está no poder, que o ego não tem o controle, a gente não está no controle da nossa vida. Algum controle a gente precisa ter, mas realmente é preciso também, até para ter um pouco de controle, reconhecer que não, que a gente não tem o controle da vida. Portanto, essa é a dádiva, né? Esse reconhecimento, o reconhecimento do inconsciente, da existência do inconsciente, essa é a dádiva. E aí, quando o adolescente atravessa o limiar e, portanto, vamos pensar assim, entra em contato com o inconsciente ou entra no contato, acho que entra no contato muito vívido, assim, com o inconsciente, daí pode emergir rumo à vida adulta, né? Daí se pode voltar dessa jornada heróica com autorresponsabilidade, com autoconfiança. Aquela confiança que foi necessária para enfrentar a batalha, ela vai ser lapidada, ela vai se refinar, não vai ser lapidada, ela vai se refinar. Então, sei lá, são condições da vida adulta. A autorresponsabilidade e a autoconfiança. E aí, tudo bem, existe também a possibilidade de recusar a jornada, né? Mas essa jornada vai te trazer a singularidade. Quer dizer, não é um adulto, você vai se tornar um adulto, mas não é um adulto padrão. Não é um adulto que eu copio os adultos que estão ao meu redor. Não é qualquer adulto. É um adulto singular.
Eu também estava fazendo isso, não sei se vocês assistiram, é uma série muito engraçada que chama Modern Family, e tem um personagem ali que é o Manny, que ele é um menino, né? Ele é um menino, acho que quando começa a série ele tem o quê? 11 anos, talvez, e ele é um menino velho. E um outro personagem fala para ele uma hora, acho que quando ele vai fazer, acho que 14 anos, ele vai dar uma festa, ele fala, nossa, agora eu estou ficando mais velho, agora eu estou me tornando velho, alguma coisa assim. E aí, esse outro personagem, que é o padrasto dele, diz assim, esquece isso, você sempre foi velho. Ele copia, né? Depois muda. Mas ele, nesse momento, nessa parte da série, o Manny é um personagem que ele copia os adultos, ele imita. E então ele se veste assim de uma maneira antiquada, não como os meninos da turma dele se vestem. Ele usa um vocabulário que o pessoal também da idade dele não usa. Ele lê coisas, enfim, ele é aquele, e ele passa por isso, depois ele vai virar um adolescente saudável, vamos dizer assim. Mas o tornar-se um adulto não é um adulto padrão, né? Senão não precisava passar por nada disso, era simplesmente eu copiar os adultos que eu conheço e eu teria me tornado adulto. Mas, assim, eu me vestir como adulto, eu me comportar como adulto, eu usar um vocabulário adulto, assistir filmes adultos, não quer dizer que eu sou um adulto. Então, quando eu recuso essa jornada, quando eu recuso esse perigo, né, quando eu recuso esse risco de sair dessa proteção do meu ambiente familiar, dos meus modelos, daquele mundo que eu conheço que é tão protegido, quando eu nego esses riscos, eu nego a singularidade, porque eu estou abrindo mão de buscar o adulto singular que eu posso ser. E quando se nega a singularidade, se nega a humanidade, né? Acho que isso também é uma reflexão muito importante hoje, que acho que alguns fatores, eu não sei, mas eu vejo algumas coisas que tentam uniformizar, né? Então, todo mundo precisa ficar parecido, precisa ficar igual. E quando eu penso nisso, eu penso sempre no 1984, né? Todo mundo é igual, não existe singularidade ali, não existe ninguém singular. Mas se a gente for réplica, a gente está negando a própria humanidade, porque acho que a humanidade é a própria singularidade. E aí eu trouxe um texto para vocês. Legal, tem tempo de responder as perguntas, se houver. É um texto do Campbell, é um trecho, né, de lá, daquele... pronto, fugiu o nome. O Poder do Mito, do livro O Poder do Mito. Que é um trecho lindo, que eu vou ler para vocês. Não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. Temos apenas de seguir sua trilha, e lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. Lá, onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. Lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. Obrigada, gente. Estou colocando aqui meu e-mail, se vocês quiserem escrever, perguntar, criticar, fiquem à vontade. Obrigada, Tati. Mas vamos já também perguntar, criticar, elogiar agora, né? Que às vezes as perguntas vêm depois, né? Eu sei.
Mas vamos lá, obrigada. Eu acho que você trouxe a adolescência de um jeito vivo, né? Assim, essa importância, e gostei muito de você ter terminado com duas coisas, né? A questão de se conquistar a singularidade e, ao mesmo tempo, essa questão de você estar fazendo uma jornada que é uma jornada do mundo e que vários fazem, né? Esse paradoxo faz parte, né, das grandes crises da adolescência, essas duas polaridades. Tem muita companhia, algo feito, e, ao mesmo tempo, é onde você chega na singularidade. Acho que esse é o grande toque junguiano, né? Sim. Dessa questão toda. O Jung trabalha muito com as polaridades, né? E a gente tentando articulá-las e chegar à síntese. Vamos ver se a gente tem no chat alguns questionários ou alguém quer falar. Só completando a Laura, eu acho que é assim também, a gente se diferenciar e pertencer. Né? Ser único, ser singular e fazer parte também de um grupo, onde eu reconheço iguais a mim. Então, essa frase também me remete a isso, assim, a essa coisa, a essas polaridades, né, os polos. É muito legal, né? Você ser único num grupo de únicos, mas tem o grupo, tem a comunidade, tem o mundo. Esse é o ideal, né? Se todo mundo viver uma boa crise adolescente, a gente tem esperança disso, né? Aí a gente vai viver a crise da maturidade com propriedade, né, Laura? Essa é outra conversa. Outro dia eu venho aqui falar disso. Vamos lá. Essa é outra conversa. Quem que está no chat? A Lê, né? A Lê tem coisa para se trazer para a gente? Cadê a Alessandra? Sim, a gente teve uma pergunta da Simone Falcone, que disse: a jornada do herói começa na adolescência e se repete ao longo da vida, enquanto percurso para a individualização? Sim, como eu falei no início, a jornada do herói ela não ocorre só na adolescência, ela não é exclusiva da adolescência. Mas é que na adolescência ela é quase literal. Né? A gente pode pegar, sei lá, um filme de herói e a gente vê quase literalmente a adolescência acontecendo. Mas sim, a própria individuação, né? Talvez seja uma jornada do herói, uma jornada macro, heroína, assim, a gente crescer, adolescer, se tornar adulto, envelhecer e morrer. A vida como um todo sim, eu vejo no macro uma jornada do herói. Não é a única jornada, mas eu vejo no macro, sim, uma grande jornada heróica, assim. De nada, Simone. Espero ter respondido. Fala, Gabriela. Desculpa, ela tem uma pergunta no chat e tem uma mão levantada, é isso? Como que a gente faz? O que veio primeiro, Alessandra? A pergunta veio primeiro, pode ler a pergunta. Tem a pergunta do João. Ele diz assim: professora Tatiana, primeiramente, muito obrigada pela palestra, muito pertinente e proveitoso. Eu fiquei com uma questão aqui. Dado que a rebeldia na adolescência é uma rebeldia contra os padrões estabelecidos e ou modelos de autoridades, pode-se dizer que quando essa rebeldia ocorre, há de certa forma uma ruptura com o seu próprio superego? Bom, João, eu estou pensando aqui, porque eu não trabalho na psicanálise, mas então deixa eu pensar um pouco antes de responder. O superego é o herdeiro dos pais, né? Sim, acho que na psicanálise existe, sim, uma rebeldia contra o superego, que é o representante... que o superego é aquela instância dos limites, né, da censura, das regras, das normas,
isso, no mínimo, né? Do conservadorismo, pelo menos, sei lá, do conservadorismo eu não li no Freud, mas aqui eu estou pensando. Então, sim, eu não diria uma ruptura, não acho que ocorre uma ruptura, não mesmo, mas eu acho que ocorre uma rebeldia contra o que o superego representa. Mas não ruptura, tomara não ocorra uma ruptura, né? Porque se ocorrer uma ruptura, acho que é muito grave, né? Porque a saída da adolescência é você conseguir ali equilibrar os pratos. A vida adulta é você conseguir equilibrar os pratos. O superego é necessário, as regras são necessárias, as normas são necessárias, os limites são necessários. Só que se você fica refém do superego, você vai, sei lá, você vai ficar engessado, né? Você vai estar não vai conseguir se colocar, você vai estar muito submisso à lei, à ordem. E quando eu digo lei, eu não estou falando de sistema legal também, mas não só. E sucumbir ao id também, como que você faz parte da sociedade dessa forma? Então, eu acho assim, se você sucumbe ao superego, você não cumpre o teu papel, você não se torna singular. Você também não tem a singularidade. Se você sucumbe ao id, você não dá para você viver em sociedade. Então, é justamente o equilíbrio que eu estava falando antes, né, numa linguagem junguiana, entre se diferenciar e pertencer. Não sei se eu respondi. Respondi, Pedro? Não foi o Pedro, foi o João, né? Foi o João. Ruptura não, João. Acho melhor não. É uma sofisticação, né, no superego. Quer dizer, é uma questão de, você falou bem, de cotejar com a singularidade, com entender o sentido dos limites. Primeiro é aceitar que existem limites. Sim. E depois entender o sentido, né? Porque o adulto vai até poder estabelecer limites. Então, tem essa sofisticação, né, na adolescência. Estabelecer limites e estabelecer os próprios limites, né? E como é que isso é vivido. Sim, até onde eu vou, né? Acho que isso é e quando e como, que sentido faz, né? Eu, de madrugada, eu passo em farol vermelho, se não vem nenhum outro carro, por exemplo. Um exemplo bem bobinho, mas, assim, a gente tem que entender por que existem os limites, né? E aí a gente consegue se posicionar. Vamos Acho que lá. O Gabriel, né, tinha levantado a mão. Sim, agora é o Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Tatiana, obrigado, muito legal tuas reflexões aí. Nunca mais verei o filme da mesma forma, né? Aliás, nem um filme de herói vou ver da mesma forma, né? Obrigado. O que eu acho, talvez tinha havido uma pergunta ali sobre a jornada, talvez para refletir, não sei o que tu acha, talvez a gente tenha várias jornadas ao longo da vida, né? Por exemplo, se eu decido mudar de emprego, se eu decido abrir minha própria empresa, se eu decido, né, me separar, casar novamente, talvez sejam jornadas heróicas, talvez, né? Mas o que eu queria te perguntar, eu estou pensando agora na adolescência, né, que o adolescente, ao mesmo tempo, ele tá buscando a sua identidade, e nisso ele se afasta dos pais, né, como referencial. Uhum. E quando ele, no grupo, né, tem um antagonismo também, né? Quando há um bullying, por exemplo, ele não tem ninguém para se referenciar, para validar, né? Alguns filmes de herói a gente vê o herói indo consultar um oráculo, né? Alguém assim que dá uma inspiração para ele, né? Como é que é isso, na tua opinião, para o adolescente? Quer dizer, claro, ele poderia ir buscar, mas às vezes ele se retrai tanto, né? E como ele está se afastando dos pais, ele acaba ficando sozinho, né? Então é um processo de alto risco, né? Como tu enxerga isso? Eu acho isso destrutivo, assim, eu não sei te responder de pronto, assim, como que ele, se ele consegue entrar nessa jornada, né? Como que ele faz? O que ele pode ter como recursos para enfrentar? Se é que ele consegue ter algum recurso, se ele for
vítima de uma discriminação, de um bullying, de uma exclusão. Olha, tem algumas histórias que eu conheço, não se chamava de bullying, mas talvez hoje seriam. Eu tenho um amigo, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Eu tenho um amigo que era obeso na adolescência e tirava muito sarro da cara dele, né? Ele era o gordo da turma, assim. Eu conheci ele adulto. E como ele sofria isso, que eu acredito que hoje seria um bullying, qual foi a saída dele? Se ele não conseguia ser atraente para as meninas, né? Era uma questão e é uma questão. O que ele foi fazer? Ele foi ler. Então, ele lia várias coisas, ele assistia vários filmes. E aí, quando adulto, ele se tornou um publicitário de destaque, porque ele tinha muita referência. Ele tinha muita referência cultural, ele tinha muito repertório para criar. Agora, vou te dizer que essa foi a saída ideal, não sei. Né? Não sei, ele foi também fazer terapia, foi fazer análise, várias coisas, mas é um caso que eu posso te dizer de uma pessoa que buscou, que teve uma saída criativa, vamos dizer assim. Solitária, porque precisava enfrentar os pais e não tinha esse apoio, não tinha esse pertencimento ao grupo. Mas teve uma saída criativa. Criativa nesse sentido, né? De uma outra saída. Ai, Gabriel, não sei, será que responde? Eu vou ficar pensando aqui também. Claro, eu penso assim que talvez o olhar é que o pai, ele sempre vai se afastar do pai, né? Então, tudo que os pais disserem, ele vai repelir, mas talvez o pai possa sugerir um terceiro, né? Para auxiliar na busca, né? Talvez isso ele aceite, né? Não como a orientação do pai, mas tipo assim, busca alguém, né? Esse exemplo que tu citou, o cara teve muita destreza para resolver sozinho, mas imagina a angústia dele até ele achar essa solução, né? Muitas vezes o psicólogo, ele tem esse papel do substituto dos pais, né? De um adulto que está lá, mas que não é o pai, não é a mãe. E que daí não precisa contestar, né? É o oráculo, talvez, né? Bom, vamos. Agora a gente tem a pergunta da Camila. Ela fala assim: Tatiana, primeiro gostaria de agradecer pela sua aula incrível. Acho que o cinema e a psicologia são áreas extremamente complementares e que podem trocar muito conhecimento entre si. Dito isso, quais os possíveis danos psíquicos para um adolescente que não passa pelo processo da jornada e da rebeldia? Se eu for responder de uma forma bem assim, geral, ele não vai se tornar um adulto. O que quer dizer isso? Essa pessoa vai ter lá 30, 40, 50 anos buscando viver essa adolescência. Eu tô falando, gente, de um jeito muito generalizado, tá? Mas, enfim, vai ser uma pessoa que vai buscar viver essa adolescência na vida, né? Talvez se torne... Acho que a criatividade vai ser difícil a criatividade para uma pessoa que não passou por essa jornada, né? Porque como que eu confio numa saída que eu tenho, como, por exemplo, eu acabei de falar desse meu amigo, se eu não testei isso, né? Se eu não contestei o que estava acontecendo, se eu não contestei aquilo que estava ali, o mundo como ele era, como que eu vou fazer? Né? Então, eu não coloquei à prova o mundo que eu imagino que seja o melhor. E como é que eu vou fazer com isso? Então, eu acho que, de uma maneira muito geral, é isso. Eu vou permanecer buscando a vivência da juventude, da rebeldia, da contestação, até que ela possa acontecer. Que não é também que não vai mais acontecer, mas vou buscar viver isso. Acho que por aí. Laura, você quer complementar?
Não, eu acho que você tinha até dado, você plantou uma sementinha quando você apresentou, falando da questão um pouco da massificação, né? Quem não vive a jornada fica sem criatividade, sem singularidade, né? Fica, não se destaca. Acho que, a grosso modo, é isso, né? Que você está falando, né? Isso, Acho que é isso. isso. Tá, agora a gente tem uma pergunta bem longa aqui do Pedro Jorge, que ele fala assim: tem uma questão quanto ao mestre. No caso da Mulher Maravilha, a mestra morre, e depois não temos a negação da personagem com o destino dela. Pensando em Campbell, sempre há a negação do destino do herói. Você sabe se há uma diferença na jornada da heroína desenvolvida por Maureen Murdoch, discípula de Campbell? Porque no filme e na sua apresentação, algo que me incomodou foi o fato dos obstáculos não estarem diante da personagem como destino e internamente. Aí ele continua: internamente a personagem tem o seu objetivo traçado e ponto. Para um melhor aprofundamento da personagem, precisamos dos questionamentos. E é isso que trouxe um ruído perante o filme. A pergunta ficou cortada várias vezes, mas gostaria de pedir para você comentar. Peraí, deixa eu reler o final. Então, Pedro, não, eu não conheço, muitas pessoas já me falaram disso, mas eu não tive ainda, sei lá, o tempo, sei lá o que eu não tive. Faltou alguma coisa para eu ler a Murdoch, para me inteirar do que ela diz. Mas eu fiz uma observação de que quando a gente assiste o filme da Mulher Maravilha, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente já sabe que ela vai conseguir, que ela vai vencer e tal, e não aprofunda nesses questionamentos. Parece essa coisa do destino mesmo, né? Por isso que ilustra, mas não é idêntico à jornada do herói. Essa discussão do destino, acho que sim, eu estava até conversando com um colega meu sobre isso, mais ou menos, de que se a gente colocar a jornada do herói como dessa forma, né, em que eu vou lá, eu parto, eu tenho coragem, eu batalho, eu venço, a gente está colocando isso como um destino. Mas por que não é um destino? Porque cada um vai enfrentar a sua batalha, vai enfrentar o seu vilão, o seu monstro, vai chegar na própria singularidade. Então, cada um está partindo do seu lugar de origem, que é singular também, está ultrapassando o seu limiar, está enfrentando os seus monstros, a batalha com o seu monstro, com o seu vilão, contra o seu vilão, e vai, já é singular isso, vamos dizer, e vai sair daí, sei lá, mais singular ainda. Então, eu não entendo como destino. Agora, a questão dos questionamentos não aparece no filme, né? Aparece, sabe o que aparece? Quando ela está ali na trincheira e ela percebe que os valores dela são diferentes dos valores do Trevor. E ela fica entre abandoná-lo, ficar lá com ele, ou deixar ele lá e sair. E ela decide seguir o instinto dela. Mas ela fica nesse conflito, assim. E ela decide seguir o instinto e ela vai. Depois ele vai atrás dela. Mas naquela hora a decisão dela é deixar ela passa por um questionamento. Deixa eu ver se foi mesmo por aí que você foi aqui. A não estarem diante da personagem como destino, eu não entendi o que você quis dizer aqui, porque eu não entendo como destino justamente por isso que eu estou falando. Não sei, Pedro, se você quiser abrir seu microfone e esclarecer, depois que eu responder as outras perguntas, eu estou à disposição. A próxima agora é da Priscila. Ela fala: Tatiana, obrigada pela palestra, foi incrível.
Se o adolescente, 12, 13 anos até 18, 19 anos, não passa por essa jornada do herói enquanto é adolescente, é possível ele passar por essa jornada no futuro, chegar na singularidade do adulto, ou ela é perdida? Acho que eu respondi um pouco isso, né? Quando eu estava respondendo a quem foi a Camila, foi a Camila. Eu falei disso quando eu estava respondendo a Camila. A chance dele se tornar o que eu chamei de um adulto padrão, padronizado, de ele, como eu falei das massas, né, que a Laura relembrou aqui, eu acho grande. Agora, eu vou te dizer que hoje, no meu entender, no entender de muita gente, essa jornada heróica, essa adolescência não termina com 18, 19 anos, não. Eu vejo a adolescência, verifico, né, a adolescência estendida por alguns anos a mais aí. Então, não tem um prazo para que se complete isso daí. E até porque não acho que com 18, 19 anos a gente pode dizer que a adolescência acabou. Aí a gente está no teen, né? 18, 19, mas a adolescência já chegou nos 20 há algum tempo. Vamos lá. E a gente fala em adolescência tardia também, né? Quem não viveu a adolescência chega lá pelos 30, né? Aí vai viver uma crise que se configura, como se atualizasse, né? E não que acabe, mas é a dificuldade da entrada, às vezes, na adolescência, né? Sim. Mas está legal. Vai, continua a ler. A Simone, ela diz assim, Tati, você falando agora, pensei se essa rebeldia da adolescência não poderia ser uma expressão do acolhimento da sombra. Como acolhimento da sombra? A expressão do acolhimento da sombra. Da aceitação da sombra, é isso que você está falando, né, Simone? Acho que se não pode ser uma expressão de acolher o que foi reprimido, o que ficou ali. Olha, eu acho que não, porque eu vejo isso na metanoia. Na metanoia, sim, quando a gente divide o desenvolvimento, vamos entender que não é tudo tão assim, né, sequencial. As coisas se interpenetram. Mas eu vejo isso na metanoia, o acolhimento da sombra e a descoberta da sombra como um potencial. As coisas que eu deixei ali a partir do meio da vida, as coisas que antes eu tive que deixar para poder me desenvolver, também a minha personalidade ali, quando eu estou no meio da vida, eu acho estranho falar assim, mas quando eu estou no meio da vida, a personalidade que eu cheguei lá já não basta, porque a vida me coloca, me apresenta. E aí a sombra é um bom lugar para eu buscar potenciais que eu não desenvolvi e passar a desenvolver. Não vejo a rebeldia como expressão da sombra. Não sei o que se a Laura quer completar, mas eu não... Eu acho que, sei lá, como eu entendo, né? A adolescência é como se você reconhecesse a sombra, a existência da sombra. Que a criança não, né? Você pega a criança um pouco antes da adolescência, ela é dona da verdade, né? Ela acha que tem o certo, tem o errado, tem não sei o quê. E na adolescência você começa a ver o outro lado, né? Uhum. Perceber que existe o outro lado, que existe a sombra, que existe o diferente, que o que está certo para você pode não estar certo para o outro. Então, é um reconhecimento da sombra, né? E poder funcionar, se relacionar, reconhecendo que existe a sombra. Isso que é interessante da adolescência, isso que é importante. Senão, você só pode mesmo seguir um padrão, né? Agora, na metanoia, aí você vai até buscar na sombra o que ficou lá, é diferente. Mas é porque você já sabe que a sombra existe. Na adolescência, você está descobrindo que existe, né? É a grande descoberta da adolescência, porque você descobre o outro, diferente, né? Vai, Ale, eu estou preocupada um pouco com o tempo, né? Tá, agora é a Neide, ela levantou a mão.
Legal. Neide? Oi, minha pergunta, mais ou menos, uma parte foi respondida, que eu ia falar exatamente sobre a adolescência estendida. E a Laura até já comentou sobre essa questão. E na hora que eu estava assistindo a palestra da Tatiana, aliás, muito obrigada, Tatiana, foi ótima, uma oportunidade assim, muito boa para a gente refletir. Uhum. E eu tenho um filho que já passou por essa fase. Mas, às vezes, a gente ainda vê alguns sinais assim que normalmente a gente fala, isso é típico de adolescente. Aí eu fiquei pensando, na hora que a Tatiana falou da questão da busca do inconsciente. Será que essa adolescência tardia estaria provocada por esse adiamento em buscar esse inconsciente, em buscar uma reflexão? Sei lá, de repente os jovens hoje estão muito com tecnologia e eles pouco refletem sobre o que está acontecendo com eles e ao redor? O que eu falei do inconsciente é de você reconhecer, né? Reconhecer que você não está no controle da sua vida. Mas o inconsciente é inesgotável, né? Você nunca encontrou todo, vamos dizer assim, se pudesse falar em todo. Você não encontra todo o inconsciente. Essa busca pelo inconsciente, ela é contínua. Na verdade, assim, é o acolhimento das manifestações inconscientes, né? Pode ter uma busca ativa de entrar em contato ou não, mas assim, é o acolhimento das manifestações inconscientes. Que a adolescência é o grande reconhecimento da existência do inconsciente. Agora, a outra coisa é se os adolescentes estão menos reflexivos, né? Se eles refletem menos. Sim, acho que essa palavra é melhor, ficou mais adequada. Menos reflexivos. Agora a Giovana pergunta se... Não, peraí, eu estou pensando se eles estão menos reflexivos. Deixa eu pensar, Neide, é difícil para mim dizer eles estão menos reflexivos, né? Porque tem quem está muito reflexivo, então talvez você esteja falando de uma história particular aí, né? Mas vamos lá. Fala, Lê. A Giovana, ela pergunta... Deixa eu achar aqui. Gostaria de saber se existe algum arquétipo junguiano relacionado à jornada do herói. Sim, o arquétipo do herói. Viu, Giovana? O arquétipo do herói. Aí a Ana pergunta, gostaria de saber como seria e se teria efeitos negativos quando se experiencia a adolescência durante o final da infância, antes do que talvez deveria ocorrer. Bom, que é frágil, né? A adolescência durante o final da infância, a criança não, ela é frágil para enfrentar a adolescência. Agora, eu não sei como que a adolescência poderia ocorrer durante o final da infância. Estou pensando na adolescência como esse período de transição para a vida adulta, né? Talvez as infâncias que são interrompidas. Mas acho que, assim, como a gente fala do adulto que não passou pela adolescência e ele vai ter essa adolescência tardia, estou pensando que essa adolescência precoce, ela vai acontecer em alguém que não está preparado para enfrentar, né? Porque eu acho isso, que não está preparado para enfrentar essa batalha adolescente, que vai ter que enfrentar, vai ser forçado a enfrentar, com certeza vai sair... É uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade, ela ter que enfrentar a adolescência precocemente. Agora o Gabriel ele pergunta de que modo a privação emocional na infância e na própria adolescência pode afetar negativamente essa jornada do herói.
E também, e como isso pode ser relacionado com o comportamento delinquente, superando a simples rebeldia que pode surgir? Talvez aquela aniquilação do superego, que alguém perguntou lá em cima, a ruptura com o superego, talvez possa explicar o extrapolamento da simples rebeldia, né? Comportamento delinquente. Não sei. Mas acho que sim, se acontecer uma ruptura social, é uma ruptura radical com as normas, a gente pode olhar o comportamento delinquente de vários recortes, mas eu aqui consigo pensar nisso, né? Se chega numa ruptura total com a sociedade, se você chega numa ruptura total com as normas, com as regras, com as autoridades, você chega num estado delinquente, acho. De que modo a privação emocional na infância pode afetar negativamente essa jornada do herói? Será que constela o herói, né? Quando existe uma privação emocional na infância? Eu penso isso. Será que constela? Não sei se constela o arquétipo do herói quando existe uma privação mesmo, emocional na infância. Te diria isso, assim, deixar para a gente refletir aqui. Aí agora eu acho que o Pedro Jorge, ele complementou o que ele tinha falado, dizendo que, mas ela não nega o próprio destino, não há queda da heroína, que é fundamental. Exato, que foi isso. Quando você assiste um filme de herói, é isso. Ela não cai. Um filme de herói. Não, tem heróis que caem, né? Tem a fraqueza, tem o ponto fraco do herói, acho que é isso que Sim, estou falando do cinema. Aqui, quando a gente vai assistir a Mulher Maravilha no cinema, o Homem-Aranha, porque ele estava se referindo especificamente ele se referiu especificamente a esse filme, né? Ela não nega. Sim, mas tem os heróis que caem, tem o Ícaro, que cai. Quando a onipotência toma conta, né? O herói, ele cai. Às vezes faz parte, né? O herói mais de alteridade passa o contato com a própria fraqueza. Eu estou interrompendo um pouco, gente, por causa do horário. A gente está começando a perder pessoas. A gente tinha combinado até as 9, né? É uma pena, porque está uma discussão tão boa, né? Mas é isso, eu acho que é um tema que traz muitas questões. Eu fico com vontade de usar do meu lugar aqui de organizadora e ainda trazer uma questão. Eu fui assistir o filme recentemente, que é um pouco, eu diria assim, pensando naquela brincadeira, aqueles livros, né? Onde está o Wall-E? Para mim, esse filme mexeu também com onde está Ares. É como se uma das grandes descobertas dela fosse que o Ares não é uma pessoa que ela pode matar com uma espada poderosa ou com a força dela, né? Quer dizer, é como se ela descobrisse que esse mal existe. Ela acha o tempo todo que o Ares é o tempo todo não, a maior parte, depois descobre que o mal continua, que é outro, né? Isso talvez faça parte da grande crise da adolescência também, né? Essa descoberta, eu fiquei pensando, nossa, não é onde está o Wall-E, é onde está a Ares, né? E até achar em si própria, né? A gente também tem uma dimensão do mal, né? Entre aspas, né? Mas de qualquer jeito, gente, delícia, quantas perguntas, que conversa, né? Dá a impressão que algumas coisas começaram, né? Foram esboçadas. Mas que bom, Tati, é um mérito seu ter podido tocar de um jeito assim, né? Que mobilizou tantos comentários, perguntas. Muito obrigada. Que bom, né? Foi, como eu disse no começo, tomara que inspire, né? Tomara que a apresentação inspirou. Que legal. Bom, inspirou. Gente, obrigada. Obrigada pela atenção, pela participação ativa, com as perguntas, com as reflexões. Foi muito, muito bom mesmo.
Muito obrigada a todo mundo, né? A você, Tati, tudo que você trouxe para a gente pensar, a equipe de apoio, que foram importantes também em vários momentos, e a todo mundo que está aqui presente, que veio somar e pensar junto, né, gente? Dá vontade de continuar. A gente vai ter um próximo evento, provavelmente no dia 13 de setembro, daqui a 15 dias, né? A gente vai ter o próximo, que vai ser também bem legal. Então, convidados desde já também. Muito, muito obrigada, gente. Tem gente perguntando sobre gravação. A gente gravou e vai disponibilizar. A gente está abrindo um espaço no site do Instituto de Psicologia para pôr essas gravações. Como são eventos diferentes, né? O do bordado, por exemplo, foi vivencial. Então, a gente não vai deixar a gravação inteira, né? Porque as pessoas foram bordando e falando coisas mais pessoais. Mas esse de hoje, acho que pode estar inteiro, né? Porque foi uma discussão, uma apresentação. A gente, aos poucos, vai chegar lá, tá? Fiquem ligados na gente. Agora tem o Instagram, né? Do projeto Presenca de Jung, né? Se cedilha virou C, no IP. É Presenca de Jung ou Presenca de Jung no IP? Como é que é o Instagram? Não, no Instagram. @Presenca de Jung. Presenca de Jung, não tem o do IP, Então, fiquem ligados. Muito, muito obrigada, gente. Uma alegria e um prazer a gente poder Foi fazer. mesmo. Obrigada. Né? Muito... Sim, foi super interessante. Obrigada a você que muito trouxe. Também com os comentários. Eu fiquei com algumas coisas na cabeça que eu vou buscar. Abriu, é gostoso quando a gente sai pensando, né? Isso é muito bom, é um mérito. Né? Muito obrigada, gente.